Boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial, que tem como finalidade receber a leitura da mensagem anual da excelentíssima senhora prefeita de Baía Formosa, Camila Veras de Melo Cavalcante. Neste momento, convido os excelentíssimos senhores vereadores, Fábio Duarte e Davi Bezerril, para conduzirem a este plenário a excelentíssima senhora prefeita Camila Veras de Melo Cavalcante e o excelentíssimo senhor vice-prefeito Yolando Consentino Neto. Com a palavra, a excelentíssima senhora prefeita Camila Veras de Melo Cavalcante. Boa noite, peço licença aqui para retirar um pouco a máscara. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal, senhor Antonioni Madeiro Cardoso da Costa, ilustríssimo vereadores Ayrton Tanoeiro Duarte Alves, o Robson, Richard, que estão presentes, Davi Bezerril de Lima, Fábio Duarte da Silva, João Cavalcante Neto, José Inácio e Rodrigo Cipriano da Silva, senhor vice-prefeito Yolando Consentino Neto, senhores secretários, demais autoridades e a sociedade do município de Baía Formosa, aqui presentes ou que estejam assistindo pelas redes sociais. É com muita honra que venho ao Parlamento Municipal participar dos trabalhos de abertura das atividades legislativas para o exercício de 2021. Tendo à frente o excelentíssimo vereador e presidente, o senhor Antonioni Madeiro Cardoso da Costa, eleito para presidir os destinos desta Casa Legislativa no biênio 2021 e 2022. Aqui cumprimento os novos integrantes desta Casa Legislativa, que iniciam o mandato com a expectativa de que as nossas propostas de governo, tanto a minha como a dos senhores, possam ser concretizadas após um ano tão difícil a todos com a pandemia do novo coronavírus Covid-19. Com a nossa vitória nas eleições de 2020, passamos a chefiar o Executivo Municipal em 1º de janeiro, quando iniciamos a administração. Encontramos um quadro de lástima na estrutura do município, onde aqui destacaremos as principais constatações. Antes de iniciarmos essa demonstração, agradeço mais uma vez à população da nossa cidade em ter reconhecido a nossa proposta de governo como a mais válida ao desenvolvimento da nossa cidade. Quando, junto com a Câmara Municipal e os cidadãos, iremos fazer uma administração voltada ao desenvolvimento comunitário, trazendo oportunidades à nossa população que tanto anseia por esta conquista. Obrigada por terem reconhecido nossa campanha feita de forma limpa, onde buscamos entender e compreender o desejo do nosso povo, onde fomos casa a casa, olhamos olho no olho e foram vocês que despertaram esse desejo desconhecido em meu coração de lutar pelo bem do povo, pela igualdade, pelo respeito e dignidade. É com renovada satisfação que compartilho o mais vivo sentimento de estar cumprindo meu dever graças ao esforço e dedicação de todos que fazem a Prefeitura.
conto com uma equipe de ótimos servidores que vem desempenhando suas missões de ofertar serviços públicos que a população precisa, sustentando os pilares que tanto buscamos e baseamos nossas ações. Estamos passando por uma crise humanitária, registrada principalmente no ano de 2020 e que se alastra até os dias atuais. Esperamos que 2021 possa ser o renascimento das oportunidades, trazendo melhorias no campo social, na saúde, na educação, na expectativa de vida com a vacina contra a Covid-19, tendo como grande conquista a chegada dela em nossa cidade. Foi com muito esforço, organização e trabalho da nossa tão querida equipe que conseguimos tal feito, conseguindo vacinar de imediato os nossos profissionais de saúde. Iniciamos a vacina para os nossos idosos e em breve, de acordo com o plano de ação do Ministério da Saúde, esperamos atender a grande parte da nossa população até o final desse primeiro semestre de 2021. Nossos falantes não mais existem, agora temos um único objetivo, o objetivo de ver Bahia Formosa voltar a sorrir, se desenvolver e crescer, tendo a voz do povo como principal instrumento. Então, com esses desejos de mudança, de avanço para uma cidade melhor, iremos trabalhar para o nosso povo, independentemente de partido político, de classe social, de cor, de credo, enfim. Estaremos defendendo e zelando pela preservação do interesse público, trazendo melhor condição de vida aos nossos munícipes. Olhando por esse prisma, excelentíssimo presidente, caros vereadores, caros amigos que nos assistem pelas redes sociais, nos vem a lembrança da nossa luta política que culminou com a nossa condução à chefia desse município. Seguramente, com o início do mandato do ano 2021, evidenciamos um sentimento de confiança e esperança no povo, que naturalmente está inserido no espírito de cada parlamentar aqui presente, para juntos lutarmos pela consolidação das ações de governo. Dito tudo isto, passo a externar através desta mensagem a condição em que encontramos nossa cidade, quando, com as esperanças de dias melhores, iremos enfocar as principais ações que realizaremos ao longo do exercício de 2021. Na área econômica e de planejamento, trazemos números das receitas e despesas anuais do ano de 2020, bem como a previsão para o ano que se inicia, cujo orçamento foi elaborado pela administração que nos antecedeu, mas que foi plenamente avaliado e aprovado pelos que fizeram a Casa Legislativa no ano anterior. A nossa receita no ano de 2020 foi de R$ 26.392.008,36, quando há a estimativa de que em 2021 ela represente R$ 32.977.537,00. Já a despesa no ano de 2020 superou R$ 25.526.276,21, quando o valor fixado para o ano de 2021 será R$ 32.777.537,00. Esperamos que os números previstos para o ano de 2021 sejam suficientes para podermos consolidar os avanços que planeamos para o exercício do nosso mandato. No que tange às receitas dos impostos e taxas municipais, aqui conclamamos aos cidadãos e cidadãs para que, cumprindo com a obrigação constitucional de cada um, contribuam com o desenvolvimento de nossa cidade, recolhendo os impostos municipais que são devidos, principalmente o IPTU e o TBI. O recolhimento desses impostos contribuirá muito significativamente para o desenvolvimento de nossa cidade. Faremos uma rápida demonstração das constatações e das metas que planejamos para o ano que se inicia. A priori, tomamos algumas medidas de urgência para o funcionamento minimamente adequado da nossa gestão municipal,
Dentre elas estão a realocação temporária da sede da Prefeitura para outro prédio público. O prédio da Prefeitura, localizado na rua Adalto Dornelas Câmara, se encontrava em situação deplorável, insalubre e degradante, não oferecendo condições dignas para o trabalho dos servidores municipais, bem como o atendimento aos cidadãos. Na primeira semana do mandato, fizemos a adequação do prédio, que se encontrava sem uso, para receber o gabinete da prefeita, as secretarias de Finanças, Administração, Turismo e Meio Ambiente. A Secretaria de Turismo e Meio Ambiente se encontrava sem local para o funcionamento, com o terminal turístico totalmente lacrado, portas e janelas com tijolos. Nossa medida foi disponibilizar uma sala na Prefeitura para seu funcionamento. A Secretaria de Esporte e Lazer se encontrava sem local para funcionamento e sem equipamento de informática e mobiliário. Nossa medida foi realocar temporariamente a Secretaria para funcionar junto à Secretaria de Transporte e Urbanismo. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Pecuária estava desativada juntamente com o prédio do Centro de Atendimento ao Pescador Artesanal. Nossa ação foi fazer uma busca pelos equipamentos, climatizamos e reativamos a Secretaria. Agora, traremos aos senhores, em forma resumida, a demonstração do quadro caótico constatado em nossa cidade em 1º de janeiro, quando iniciamos com a pasta da saúde. Na saúde, em 1º de janeiro de 2021, encontramos a saúde pública em nossa cidade de forma caótica, quando não identificamos a disponibilidade de insumos nas UBSs. Quadro evolutivo nos casos da Covid-19, sem que houvesse qualquer planejamento por parte da gestão que nos antecedeu, demonstrados pela falta de itens básicos de funcionamento com um simples termômetro. Situação absurda para o momento de pandemia em que estamos passando. Ambulâncias em condições desastrosas, a unidade de urgência e emergência sem nenhum lençol, onde posteriormente encontramos 3 unidades sujas que estavam lá há mais de um mês. Podemos ver que o Conselho Municipal de Saúde não estava atuando e muitas documentações que deveriam ter sido autorizadas por elas não aconteceu. A Secretaria de Saúde não possuía estrutura organizada, contendo muitos entulhos, papéis velhos, equipamentos quebrados, dentre outros, comprometendo o funcionamento daquela repartição e passando a sensação de desorganização. A unidade de urgência não contava com a ASG e o prédio se encontrava em condições deploráveis de limpeza, inclusive com sangue ressecado espalhado pelo chão. Enfim, encontramos diversas situações que impediram o melhor funcionamento da estrutura de saúde pública nos dias iniciais da nossa administração, mas que já apresentam melhorias e conquistas importantes, como a reabertura do centro de Covid, resultado da readequação do prédio anexo à urgência, que também se encontrava em condições lastimáveis, promovida pela inadequada reforma iniciada pela gestão passada nos últimos dias de mandato. Agora, o centro de Covid passa a atuar de forma legal, passando pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde e que tem sido suficiente para atendermos os casos que são notificados em nossa cidade. Para o ano que se inicia, temos diversas ações planejadas, já iniciadas inclusive, e que estão fazendo diferença no atendimento dos pacientes na condução para exames, consultas, internações, entre outros. Já dispomos de insumos, medicamentos e correlatos nas unidades de saúde. Já temos equipamentos de profissionais completos e atendendo com satisfação a nossa população. Já conseguimos avançar e trazer melhorias no atendimento da saúde pública em nossa cidade, quando esperamos que o ano de 2021 possa ser palco de muitas conquistas nessa área. Outras ações propostas para o ano que se inicia na saúde são as seguintes: melhorias a serem realizadas nas UBSs, aquisição de equipamentos médicos hospitalares, tais como autoclave, geladeiras, suporte para soro, armários, vitrines para materiais de uso hospitalar, equipamentos odontológicos, entre outros. Reabertura do posto da saúde da usina,
recuperação e ampliação da frota de veículos da saúde, assegurar a presença de profissional médico no município todos os dias, além de ofertar outras especialidades como psiquiatria, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e outras. Realizaremos ações educativas nas escolas com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Promoveremos audiências públicas quadrimestrais da sede da Câmara Municipal, bem como diversas reuniões com membros do Conselho Municipal de Saúde, onde prestaremos contas de recursos liberados ao nosso município e ouviremos a comunidade nos seus desejos. Na atenção farmacêutica, melhorar a oferta de medicamentos disponibilizados na farmácia básica ou suplementar, através da organização deste serviço, proporcionando, adequando o controle dos estoques e distribuição da medicação prescrita à população. A organização adequada do Laboratório Regional de Prótese Dentária, garantindo a prestação de serviço, aumentando a demanda da produção para atender às necessidades da população carente com a necessidade de reabilitação oral por prótese no município. Na administração, não recebemos a planilha de movimentação de almoxarifado, o que impossibilitou a previsão de quais insumos teríamos disponíveis para planejar a manutenção dos serviços das secretarias. Frisamos o descontentamento em relação ao arquivo municipal, ao qual não tivemos acesso, onde nos informaram verbalmente que estaria sendo organizado para receber a documentação do prefeito em exercício, que se antecedeu, mas em vista, o outro prédio público, vimos que parte dele foi removido e depositado de forma inapropriada, com diversos arquivos jogados, amontoados ao chão indiscriminadamente. Ainda, registrando que nos foi informado, presenciamos uma equipe de digitalização de documentos na Prefeitura durante todo o período de transição, que, segundo o secretário, havia sido contratada para escanear e entregar um arquivo digital dos documentos da Prefeitura, aos quais não tivemos acesso ou informação até o momento. Inclusive, não temos a dimensão do objeto do contrato, ora pago com recursos públicos de aproximadamente R$47 mil. Informamos ainda que formalizamos a ação liminar, solicitando a determinação para que se pudesse efetuar cópia em HD externo dos arquivos de computadores pertencentes às secretarias e à sede da Prefeitura. Após ter recebido informação de funcionário concursado que haveria determinação do ex-gestor para formatar os computadores, e ao tomar posse, pudemos constatar que isso ocorreu na Secretaria de Tributação, Obras, Administração, Finanças, Turismo, Transporte e Urbanismo, Pesca e Agricultura, Esporte e Trabalho e Assistência Social. Porém, a liminar foi indeferida. Ainda registramos que, ao conseguir fazer funcionar o computador utilizado pelo setor dos recursos humanos, devido ao seu péssimo estado de funcionamento e conservação, podemos constatar que possivelmente o mesmo teve seu HD substituído, aparentemente por um HD pessoal, considerando os arquivos encontrados nele, conforme fotos que fizemos, não nos permitindo o acesso prático e devido aos arquivos e relatórios de pessoal. Em obras, nesta secretaria, recebemos a relação de bem-móveis, relação de obras paralisadas ou inacabadas, relação de contratos em execução e relação de convênios em execução. Em relação às obras paralisadas, houve a discordância na informação do secretário já exonerado no item da implantação do esgotamento sanitário, uma vez que existem informações que o recurso de aproximadamente R$2.100.000 foi perdido em função da falta do pedido de prorrogação junto ao Ministério do Turismo ou paralisação por 4 anos sem razão justificada, onde mesmo com a alegação de que havia sido solicitado, poderia ter sido feito fora do prazo previsto, o que não foi feito. Também nos deparamos em várias obras inacabadas, paralisadas ou não realizadas, que faltavam documentação, explicando de forma detalhada de que maneira esse dinheiro foi aplicado, uma vez que em um dos casos, o dinheiro da emenda não batia com o valor efetivamente gasto,
demonstrando a ingerência e a falta de interesse do gestor que nos antecedeu. Destacamos ainda que todos os equipamentos que existiam, como pá, carro de mão, mangueiras, enxadas e ferramentas gerais, foram suprimidas desta secretaria, bem como também a Secretaria de Transporte e Urbanismo. No controle interno, sobre esta área encontramos algumas pendências que trouxeram ônus para o município, sendo o calque em um dos índices sendo a regularidade quanto a tributos, contribuições previdenciárias federal e a dívida ativa da União, que encontraram-se como a comprovar. A funcionária relatou que esta pendência deve-se ao parcelamento do PASEP, que a Prefeitura firmou na gestão anterior com a Receita Federal e foi cancelado por falta da entrega do boleto bancário por parte dos Correios no período de greve desta instituição, acarretando a falta de pagamento desta obrigação por parte da Prefeitura e que a mesma estava providenciando outro parcelamento até o fim do ano, tendo sido realizado, mas devido a esse novo parcelamento, o valor pago anteriormente pelo município era de aproximadamente R$1.000 e o novo parcelamento ficou no valor de aproximadamente R$11.000, comprometendo assim a situação financeira do município. No transporte e urbanismo, foram encontradas muitas irregularidades no checklist feito pela nossa equipe de transição, tais como veículos que estavam com peças importantes faltando, alguns veículos estavam abandonados em posto de gasolina, faltando documentação de porte obrigatório e licenciamentos atrasados, além de diversas multas. Encontramos ainda veículos novos, completamente sucateados e sem condições de uso por pura negligência nas manutenções e falta de zelo por parte dos usuários. Assim também destacamos aqui neste relatório o não recebimento de um ônibus da marca VW e placas IJT 9715, descumprindo assim o pedido feito no ofício número 3 para que todos os carros fossem entregues dentro do município. Tivemos que ir atrás e localizamos o mesmo em um posto de gasolina de outro município. Encontramos a cidade com muito lixo e entulho por toda parte. Então, reorganizamos horários e colocamos prioridades e metas para mantermos as ruas limpas e ter o nosso lixo recolhido com a habitualidade como sempre deveria ter sido. Além disso, nos deparamos com uma dívida de aproximadamente 100 mil para a regulamentação da documentação dos carros. Na assistência social, novamente destacamos a falta de várias documentações alusivas às ações sociais desenvolvidas pela Secretaria, o que dificultou sobremaneira nesse momento de início de gestão a realização de ações importantes para traçarmos o bom andamento dos trabalhos administrativos no ano de 2021. Dentre esses documentos, as atas dos conselhos municipais, mesmo tendo sido solicitadas pelo ofício número 2, não foram entregues. Constatamos também, a partir de uma análise preliminar no início da gestão, contas bancárias ainda sem saldos, inclusive do programa CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que se trata de um programa de alta importância para as famílias do município. Também houve dificuldade quanto ao acesso aos e-mails utilizados no sistema prático e da própria Secretaria, não tendo sido repassados, o que acabou por atrasar o trabalho nessas questões, bem como toda a continuidade de processos e atividades socioassistenciais. Na educação, destacamos que não obtivemos alguns documentos que seriam de fundamental importância para a transição e o início de um novo mandato que irá seguir, sendo eles a prestação de conta de todos os recursos e o dossiê de todas as verbas disponibilizadas em decorrência do Covid para a Secretaria. Destacamos ainda que tais documentos foram solicitados por meio do ofício número 4, 2020. O Programa Saúde na Escola, que visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Foi responsável por reorganizar as atividades para continuar o trabalho durante a quarentena imposta pelo Covid-19. Assim, destacamos que
que a Secretaria de Educação e Cultura lavrou uma declaração à mão, onde informa que não recebeu até aquele momento os materiais definidos em reunião com a Secretaria de Saúde referente aos programas Saúde na Escola e a pandemia da Covid-19. Ainda podemos aqui explicar que a mesma situação aconteceu com recurso destinado à cultura no ano de 2020, a Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc, não tendo sido entregue a prestação de contas da mesma. A falta de documentação, prestação de contas dos recursos e dos programas Saúde na Escola, o estado do prédio público, ônibus escolares e descaso com a responsabilidade que existe nesse setor foram visíveis, trazendo uma carga de trabalho e dificuldade ainda maior nesse início de mandato. Além disso, as escolas municipais estavam em péssimo estado de conservação. Em planejamentos e finanças, nessa secretaria tão importante e com diversas pautas pertinentes e necessárias a serem mostradas a todos vocês, foi visto que nosso saldo bancário livre era de R$ 12.343,08 para que pudéssemos iniciar nossos trabalhos. Contudo, fomos surpreendidos com inúmeros débitos pela gestão que se passou. Digo isto pelo fato de todos os dias sermos surpreendidos por uma nova dívida, como a folha de pagamento da atenção básica, R$ 91.981,23. Consignado caixa, R$ 25.470,96. Consignado Bradesco, R$ 23.519,91. Consignado Banco do Brasil, R$ 34.233,23. Sindas, R$ 322. INSS referente ao 13º salário, R$ 240.061,49. INSS referente a dezembro, R$ 220.313,73. Parcelamento do PASEP, R$ 14.020,62. Parcelamento do PASEP, junho e julho, R$ 96.865. CAERN, R$ 80.889,83. COSERN, R$ 35.736,88. Oi Operadora, novembro e dezembro de 2020, R$ 1.016,63. CRIO, R$ 1.740, referente a novembro e dezembro. Nordeste Refrigeração, R$ 5.924,70. CASEX, outubro, novembro e dezembro, R$ 6.000. Policlínica Nossa Senhora dos Prazeres, R$ 1.191,80. E posto de combustível, R$ 109.195,55. Assim, a dívida real apresentada até o momento foi de R$ 988.483,46, aproximadamente, referente às folhas de pagamento da saúde, os consignados, INSS, sindicatos, portanto, um déficit apresentado no valor de R$ 896.506,23, podendo este déficit ser ainda maior. De prontidão, já colocamos a folha de pagamento em dia, pois nossos servidores merecem respeito. Além disso, não tivemos a apresentação de conciliações bancárias e muito menos restos a pagar. Nesse momento, passamos a apresentar algumas sugestões de ações para o ano de 2021, levando em consideração a sua prioridade. No que se refere às ações a serem executadas no âmbito da Secretaria Municipal da Administração, destacamos o pagamento em dia dos salários dos servidores municipais, reformulação administrativa com readequação dos cargos efetivos existentes e diminuição da quantidade de comissionados, viabilização do processo seletivo para atender às áreas específicas do serviço público municipal, reorganização dos organogramas dos setores da Prefeitura, possibilitando melhor atendimento à população, aumento de atendimentos deferidos às solicitações dos servidores com base no regimento interno municipal,
Reestruturação organizacional, documental e física. Na assistência social, na área da assistência social, desenvolveremos ações relevantes ao bom funcionamento da Secretaria e atendimento à comunidade, aos quais destacamos as principais: readequação do espaço para o Conselho Tutelar, parcerias com a Legião da Boa Vontade, avanços no cadastro único do programa Bolsa Família. Visando a geração de renda e trabalho, firmaremos parceria com a instituição que ofertarão cursos de capacitação, proporcionando à população a se capacitar, a criar o seu próprio negócio, além de buscar vagas no mercado de trabalho. Ampliação da meta no programa do Leite Potiguar. Desenvolver e fortalecer a rede do Sistema Único da Assistência Social. Fortalecer o programa de atenção aos idosos, apoio às gestantes. Construção de unidades habitacionais de interesse social, no qual já nos reunimos com a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a fim de viabilizar a construção de casas para a nossa população. Aderir ao projeto Cheque Reforma para pessoas com necessidade de realizar reparos e reforma em suas habitações. Garantir a suplementação alimentar para crianças carentes com problemas de saúde e atendimento especial. Gerenciar o acompanhamento das famílias inscritas no Cadastro Único, revisando seus dados nos períodos estabelecidos. Realização de eventos sociais tais como Dia das Mães, da Mulher, do Idoso, da Criança, dos Pais. Resgataremos as datas festivas, os casamentos comunitários e implantaremos também os 15 anos comunitários, acaso já tenhamos controle da pandemia Covid-19. Na área da educação, desenvolveremos ações voltadas ao fortalecimento da escola pública, valorizando os professores, os servidores que atuam nas escolas e, lógico, nossos alunos. Vejamos as principais metas para a educação: melhorias de quadras de ginásio de esporte, mais eficiência no transporte escolar, atendendo às demandas dos alunos dos 4 cantos do município, bem como o transporte para os universitários. Melhorias na qualidade da merenda escolar, com a agricultura familiar participando com mais representatividade. Realização da jornada pedagógica de 2021, cujo evento será por vídeo, onde realizaremos palestras e oficinas, visando melhorias nas nossas ações. Iremos premiar o aluno destaque em simulados locais, atualização e informatização da Biblioteca Pública Municipal, parceria para a elaboração do livro com a história de Bahia Formosa. Criar ou ampliar o espaço de lazer dentro das escolas municipais. Ampliar a oferta das vagas no transporte universitário, como também aderir um ônibus semi-rodoviário confortável para o uso público dos estudantes. Processo seletivo para os profissionais da educação. Valorizar os talentos do nosso município com apresentações em eventos locais. No transporte e urbanismo, na área de transporte e urbanismo, desenvolveremos ações voltadas aos melhoramentos das vias públicas e transporte na nossa cidade, quando destacamos as principais: aquisição de veículos a fim de atender às demandas do município, paisagismo das vias públicas, melhorias no serviço do recolhimento do lixo, reestruturação, manutenção e uso correto da frota municipal, capacitação e investimentos corretas aos profissionais da coleta de lixo para o manejo correto e seguro, garantir uma rota programada de horários para a coleta de lixo, assegurando ruas limpas, organizadas e ambientadas. Implantar lombadas nos locais adequados, sinalização de vias públicas e indicações turísticas. Garantir a poda das árvores nas ruas do município e comunidades. Regularização da documentação da frota municipal. Nas obras, já buscamos resolver o problema que existia com a água no Sagi em 2 pontos, no centro e a tribo Sagi-Trabanda e Pituba, e resolveremos em breve a da Oriúna, pois é desumano deixar casas, famílias, vidas sem algo tão essencial como a água. Agora correremos atrás de ações
como a recuperação e pavimentação das vias públicas, bem como a sua manutenção periódica, viabilizar emendas parlamentares para a pavimentação na comunidade da Pituba e o Morro das Dunas, manutenção dos prédios públicos, readequar e recuperar o saneamento básico e do projeto da segunda etapa da drenagem, buscar solução definitiva para o problema da drenagem na área conhecida como Lavanderia e da Rua João Alexandre. Da parceria na segurança pública, a respeito das parcerias, destacamos nosso desejo de firmar com o governo estadual, visando reforço na segurança pública. Nessa parceria, manteremos a estrutura da Polícia Estadual local, inclusive de viaturas e alimentação para agentes de segurança. Em outras áreas, a respeito das ações a serem executadas na área do esporte, turismo e meio ambiente, pesca, agricultura, com o controle das ações do Covid-19, destacamos realização dos torneios de futebol, como a Copa Super Gol, já realizada este ano, jogos amistosos intermunicipais, motocross, atletismo, campeonatos de vôlei, campeonatos de surf e demais esportes. Iremos apoiar a prática das modalidades esportivas, parcerias com a colônia dos pescadores e Emater, como já participamos da reunião com o secretário de Estado e Agricultura. Buscar incentivos junto ao governo do Estado e Banco do Nordeste e demais bancos para melhores condições de trabalho na área da agricultura e pesca. Criar meios para valorizar os artesãos do município, dando a oportunidade deles estarem presentes nos eventos tradicionais. Apoio às iniciativas de proteção aos animais e meio ambiente. Fazer cumprir a programação de eventos festivos municipal, a festa do BF Pedro, São João do Estreito, festa da Pituba, festa do Sagi, festival gastronômico, e adicionar a programação de eventos do BF Gospel quando sairmos do quadro da pandemia. Incentivos aos microempreendedores municipais junto à AGN. Para concluirmos este importante momento de abertura dos trabalhos legislativos, informamos que todas essas ações previstas, adicionadas ao trabalho, esforço, garra e determinação, nos ajudarão a fazer um governo voltado ao anseio popular, permitindo que o cidadão tenha uma vida mais longa e digna do prazer em viver na nossa cidade. É notório que esses primeiros instantes da nossa administração não estão sendo fáceis, e isso se deve ao quadro caótico em que nos foi passado o município. Quando, por isso, conclamo a nossa população a nos apoiar e participar da gestão, direta ou indiretamente, opinando, sugerindo e reconhecendo nossos acertos, que já estão presentes nas nossas conquistas, para assim trazermos dias melhores à nossa população. Trabalharemos com ética, honrando o povo com o compromisso que aqui firmados a eles. O compromisso do trabalho, o compromisso do bem, o compromisso do respeito. Agradecemos todos aqui presentes e o que estão nos assistindo pela rede social, pela oportunidade de poder externar as nossas metas e ideais para o início de um novo tempo, de uma nova história em nossa cidade. Que Deus nos conduza nessa árdua e satisfatória missão. Em 23 de fevereiro de 2021, Camila Veras de Melo Cavalcante. Muito obrigada. Nada mais havendo, declaramos encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de março do corrente ano, no horário regimental. Obrigado a todos.